Olá, meus irmãos, mais um domingo que vamos nos encontrar e prestar um culto a Deus das nossas casas, dentro de nossos lares. Mesmo diante dessa situação que estamos vivendo e enfrentando, vamos lembrar que o nosso Deus é digno de toda honra, louvor e adoração. Então, mesmo que a gente esteja em nossas casas, vamos oferecer a Deus um culto agradável, que Ele possa nos encher, que Ele possa falar conosco e que nós possamos ser abençoados com a palavra de Deus. Salmo de número 67 diz assim: Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos. Trata-nos com bondade. Assim o mundo inteiro conhecerá a tua vontade e a tua salvação será conhecida por todos os povos. A gente precisa reconhecer que apesar de todas as dificuldades, Deus tem nos tratado com misericórdia. Então, que neste momento, para a gente dar início ao nosso culto, que façamos uma oração de confissão dos nossos pecados a Deus, para que Ele nos perdoe através de Cristo Jesus e para que o nosso culto seja aceitável. Então tenha um tempo de oração, de reflexão e de confissão de pecados. A Bíblia deixa clara que Deus é um Deus santo e nós reconhecemos que nós somos pecadores. E se nós queremos oferecer algo a Deus para que seja aceitável, a gente precisa estar com o nosso coração limpo. E só Cristo pode nos purificar de todo pecado. Então, tem agora esse tempo de oração, de confissão e de adoração a Deus. Amém, irmãos. Passado esse tempo de oração, eu quero dar alguns avisos, tá? Essa semana, na terça-feira, o nosso conselho esteve reunido para verificarmos a situação da igreja e nós saímos de lá em júbilo, com alegria no coração e gratos a Deus, porque mesmo diante de toda essa dificuldade, a igreja está conseguindo cumprir todos os seus compromissos financeiros. Nós somos gratos a Deus, irmãos, pela fidelidade dele, e nós agradecemos a todos os membros por essa fidelidade a Deus, porque nós reconhecemos que tudo que nós temos vem de Deus, e o nosso objetivo e o nosso desejo é que mesmo diante dessa crise e dessa epidemia
onde tantas famílias têm passado dificuldades. Graças a Deus, Deus tem nos dado o privilégio de poder ajudar algumas famílias, tá? Conforme de vocês sabem, todos os dias da semana a gente tem feito um plantão aqui na igreja, algo bem simples, mas simbólico, mostrando que a igreja está aberta para arrecadar alimentos e para doar para quem precisa, tá? Você pode nos ajudar de duas formas, tá? Procure a Ruth, caso você possa ter um dia da semana que você possa ficar aqui na igreja, tá? E você pode também nos ajudar fazendo doação, tá? De produtos de limpeza, tá? E de alimentos. E eu oriento que você procure a nossa irmã Neide, tá? Porque ela está à frente disso, né? A presidente da mesa diaconal, tá? Até para saber quais alimentos que está precisando, tá bom? Então, nós agradecemos a Deus porque mesmo nessa crise e nessa dificuldade, a igreja tem sido bênção em muitas casas, em muitas famílias. E o nosso objetivo é esse, tá? O nosso de tesoureiro Guma pede para aqueles que fizerem depósitos na conta da igreja, para que eu avise, tá? Para que ele tenha esse controle, tá? Conforme a gente sempre faz, aqui é a conta da igreja, tá? Caso você queira fazer o seu depósito, tá? Ou você pode ligar para o Guma, tá? Que ele vai até a sua casa. Que Deus ele continue abençoando os nossos lares, porque Ele tem sido o nosso sustento. Ele tem derramado maná sobre nossas vidas, sobre nossas casas. Então, esses são os nossos avisos. E se você precisar dar algum aviso à igreja, pode me procurar que eu passo através do vídeo, tá? Eu sei que o prefeito de Campinas tinha liberado algumas coisas, tá? Alguns tipos de atividades, mas o presbitério de Campinas, através da comissão executiva, na sexta-feira ou na quinta-feira, não me lembro agora, nos enviou um documento que nós estamos aguardando a posição oficial da nossa igreja, tá? O nosso desejo é que a gente possa voltar a cultuar juntos, tá? Mas com todas as medidas necessárias de segurança, tá? Para que o vírus não se propague, tá bom, meus irmãos? Então eu sei que algumas pessoas me perguntaram isso, tá? Nós estamos aguardando uma posição oficial da Assembleia Geral da nossa igreja, tá? Nesse momento nós vamos louvar ao nosso Deus. Ele é digno, ele merece toda a nossa adoração, tá? E eu já quero agradecer essas famílias que têm nos auxiliado e nos ajudado nesses momentos de louvor, tá? Então hoje nós vamos ter assim a participação de mais uma família, tá? E nosso objetivo é que a gente possa voltar logo para o templo. Mas se não for em breve, com certeza, se você faz parte da nossa equipe de música aí, eu vou pedir para que você possa nos ajudar também, tá bom? Então, louve a Deus com toda alegria, sinceridade e dignidade que Ele merece, tá? Mesmo de casa, às vezes a gente não pode fazer muito barulho, mora em apartamento, mas lembre-se que
a verdadeira adoração está no coração. Então, louve a Deus com toda a sua força, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração, meus irmãos. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como
Amém, irmãos. Nós já oramos a Deus, já confessamos os nossos pecados, nós já louvamos. Vamos agora para a parte da mensagem, tá? Eu sei que é muito difícil essa parte, porque conforme eu tenho até conversado com outros amigos, pastores, é muito mais difícil se comunicar através do vídeo, né? Então, todos nós temos buscado fazer algo simples, mas que possa falar ao teu coração, tá? O meu objetivo é que esse texto possa te abençoar, possa ser bênção para a sua vida e para a sua casa, tá? Peço que você abra a sua Bíblia comigo em João 6. João 6, a partir do versículo de número 35. E nós vamos ler do 25 até o versículo 35, tá? João 6, do capítulo 6, a partir do versículo 25 até o de número 35, tá? Pode abrir comigo. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, para facilitar o entendimento da maioria que usa a Bíblia da nossa igreja, tá? E diz assim, a partir do 25. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Lhe perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou, respondeu Jesus. E eles disseram: Que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como dizem as Escrituras Sagradas. Do céu Ele deu pão para eles comerem. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre desse pão, pediram eles. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Vamos orar? Senhor, que neste momento o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, ilumine a nossa mente para que possamos compreender a Tua palavra. Fale com cada família, com cada um que me ouve, ó Pai, e me use, Pai, para que eu possa ser alimento para as Suas ovelhas, Pai. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto faz uma conexão com o texto que nós lemos semana passada, lembra? Do maná
que Deus deu ao povo lá no deserto. Lembra? O povo estava murmurando, reclamando, porque lá no Egito tinha comida, e que Moisés levaram eles para o deserto para matar eles de fome, porque não tinha comida. Então Deus, de uma forma miraculosa, dá a eles o maná do céu, o maná. E lembrem, eu sempre digo isso nas minhas aulas, o Antigo Testamento é o pano de fundo do Novo Testamento. As coisas que acontecem no Antigo Testamento são as indicações do Messias que há de vir, certo? Então, notem que Deus, lá no Antigo Testamento, dá o maná, o pão que desce do céu. Agora, Ele envia Cristo, que também é o pão que desce do céu, tá? Então, eu queria que você primeiramente compreendesse isso, tá? Esses dias a gente estava aqui na igreja e a Júlia estava dando uma aula lá para Marcinha, ele e eu ali do lado, né? E assim, a gente falando de João, né? Então, notem, aqui o texto está fazendo uma conexão com outro texto do Antigo Testamento, que Deus um dia deu um maná e agora Ele dá um outro pão, que é Cristo, tá? Quando a gente lê o Evangelho de João, a gente precisa se lembrar de algo muito básico. João escreve seu Evangelho para demonstrar que Cristo é Deus, tá? E como que ele mostra isso? Através de sinais, tá? Através de sinais que Cristo faz, que prova que Ele é Deus, tá? Tanto é que é neste Evangelho que Jesus é descrito como o Eu Sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Lembrem, quando Deus foi se apresentar a Moisés, Moisés então questiona, quem é esse Deus? E ele diz, eu sou. E agora Cristo repete esse termo, dizendo eu sou, para mostrar que Ele é Deus, tá? Voltando ao nosso texto aqui então, para que você compreenda o contexto dele. Jesus tinha acabado de fazer o primeiro milagre de pães e peixes, alimentado uma grande multidão. Com certeza você já ouviu esse texto. Ele alimentou essa grande multidão e agora ele está indo para Cafarnaum, tá? E nesse meio acontece aquele milagre quando ele anda em cima das águas, tá? Mas quando ele chega lá em Cafarnaum, essa multidão está atrás de Jesus, lembrem? Então, que ele tinha feito esse grande milagre, alimentando aquela multidão com apenas 5 pães e 2 peixes, tá? E a primeira coisa que Cristo diz no verso de número 26, vejam aí comigo, eu afirmo a vocês que isto é verdade, vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Ou seja, aquela multidão, e em outros textos fala isso, estava seguindo a Cristo com segundas intenções, ou seja, eles queriam matar a fome, e não a fome espiritual, eles queriam alimentar a fome física, né? Eu sei de muita gente, eu já ouvi isso de
muita gente da minha família, quantas vezes que pessoas toparam trabalhar em algum local porque tinha comida para comer, porque a fome era tanta. Olha, me dá assim, algum trabalho e você me dá aí uma comida. Eu sei que a minha mãe já passou por uma situação assim. Quando ela ficou órfã, ela foi para uma casa e nessa casa ela não tinha salário, ela estava ali por um interesse. Ela ajudava uma moça, né, lavando roupa, lavando louça, em troca de comida, porque não tinha o que comer. E essa multidão estava fazendo o mesmo com Cristo, né, conforme ele diz aí. Mas o grande problema deles é que, assim como lá no Antigo Testamento, o povo era incrédulo, esse mesmo povo do Novo Testamento continua a ser incrédulo. Meus irmãos, o povo que mais viu milagres de Deus foi o povo hebreu, foi o povo judeu, mas foi o povo mais incrédulo, né? E o que Cristo diz aqui, que eles seguiam a Ele, mas não tinham entendido o mínimo de quem era Jesus, de que Cristo era o Filho de Deus, de que Cristo era o Messias, aquele que mata a fome física, mas que também traz a salvação. Mas esse povo queria somente matar a fome física. Por quê? Porque eles eram incrédulos. Eles eram incrédulos. Eles não acreditavam que Cristo era o Messias, o Filho de Deus, aquele que iria trazer a salvação. E muitas vezes, durante a nossa caminhada, nós nos tornamos incrédulos. A incredulidade bate à nossa porta. Eu lembro aqui quando João Batista estava preso, não esse João, o João de Batista, o primo de Jesus. Quando ele está preso, ele pede para perguntar se de fato Cristo era o Messias. Por quê? Porque nós somos incrédulos. Muitas vezes nós vamos a Cristo por outros interesses. E quantas igrejas vendem Jesus, né? Olha, vem a Cristo, que a sua vida financeira vai melhorar, você vai ter uma casa melhor, um carro melhor. Mas lembre-se que a maior bênção que Jesus nos dá é a salvação, é ser o caminho para Deus, é nos tornar justos diante de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado para que a gente não compreenda quem é Jesus. Eu vi uma frase esses dias, o símbolo do cristianismo é uma cruz e não é uma escada, simbolizando o quê? A escada é como alguém que sobe na vida. E muita gente vai a Cristo às vezes, achando que em Cristo eu vou subir na vida. E não é isso que Cristo nos oferece. Cristo nos oferece a salvação, a vida eterna. E esse povo estava indo a Cristo por conta de coisas físicas, mas que a gente possa compreender, meus irmãos, a grandeza de Cristo, que Ele nos dá muito mais do que de comer, mas Ele nos dá a salvação, Ele nos dá o perdão, Ele nos dá a justificação, Ele se torna o mediador entre nós e Deus, Ele nos aproxima de Deus. Então que isso possa servir de exemplo. Esse povo estava procurando a Cristo de modo errado, eles não entenderam a Cristo.
E a gente precisa compreender esse Cristo a quem nós servimos. Esse Cristo não nos oferece uma casa de luxo, um carro de luxo. Ele nos oferece a salvação. Ele não nos disse que a vida seria um mar de rosas, mas ele disse que na vida teríamos aflições e dificuldades. Esses homens que seguem a Cristo, os 12 discípulos, apóstolos, esses homens tiveram mortes cruéis por serem seguidores de Cristo. Que bênção terrena esses homens tiveram? Morreram apedrejados numa cruz, enforcados. É isso, porque nós precisamos entender quem Cristo é. A gente não pode seguir a Cristo apenas por meros interesses. Eu quero ir para Cristo porque eu quero isso, né? Eu gosto muito do Augusto Nicodemos, ele sempre diz isso, né? Se você quer subir na vida, você tem que estudar, tem que se preparar. E eu quero citar o exemplo aqui, por exemplo, nosso jovenzinho aí, Mateus, né? Passou numa universidade, né? É bênção de Deus? Com certeza é. Mas eu imagino o quanto ele se esforçou nos estudos, né? Quanto ele se dedicou para isso. Ele não vai atrás de Deus para que Deus abra uma porta lá no vestibular para ele, né? Porque isso vem do meu esforço, eu tenho que ir atrás. Então, que a gente possa compreender, irmãos, quem Cristo é. O que Cristo nos oferece. Tem uma música dos Arrais, eu acho, que ela diz assim: o que Cristo oferece, Ele é, né? E o que o Cristo oferece? Oferece a salvação, o perdão, e nos permite aproximar de Deus. Outro ponto aqui do texto que eu gostaria que a gente notasse é no versículo 30. Diz assim o texto: eles disseram: que milagre o Senhor vai fazer para a gente ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Notem, eles estão pedindo uma prova, um sinal de que Cristo é o Messias, de que Cristo é Deus. Mas, meus irmãos, um pouco antes, se você voltar, Cristo tinha acabado de fazer um grande milagre, alimentando uma grande multidão. E mais uma vez, esses homens dizem: o que o Senhor pode fazer? Eu fico pensando que essa geração foi uma geração incrédula, a geração que crucificou a Cristo, que viram milagres. Notem aí o que eles dizem: o que é que o Senhor pode fazer? Irmãos, eles tinham acabado de ver um grande milagre, mas eles estão novamente sem acreditar em Cristo. Eles têm uma memória muito fraca, muito fraca. E quantas vezes que a nossa memória também é assim. Quando a gente passa por uma situação difícil, a gente questiona: será que Deus pode fazer agora? Ora, irmãos, se Ele acabou de multiplicar, Ele pode fazer qualquer outra coisa. Ele é o Deus, Jesus é o Deus que se encarna como homem, que vem ao mundo e que se mostra como um Deus de amor, um Deus que se entrega. Mas eles queriam sinais, eles queriam provas, eles queriam sinais, né? Quantas pessoas não acreditam em Cristo, em Deus,
porque eles pedem sinais. Mas lembre-se, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, a nossa salvação vem exclusivamente pela fé. Vem exclusivamente pela fé. Não é um mérito nosso, não é obra nossa. Essa geração que viu a Cristo pedia sinais a Ele, mesmo tendo visto sinais. E quantas vezes que parece que a gente quer fazer uma troca com Deus. Deus, me dá sinais, eu quero prova disso, Deus. Se o Senhor me ama, faça isso. Ora, Deus já mostrou todo o seu amor por nós na cruz do Calvário, quando Ele se entrega, quando Ele paga o nosso preço, irmãos. Então, esse texto é um texto muito rico, que nos faz grandes alertas, né? Para que a gente não seja também uma geração de que pede sinais, mesmo Deus mostrando a sua fidelidade. Tomemos cuidado com isso, irmãos. No versículo de número 32, Jesus diz assim: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. O que eles estavam questionando aqui? Ora, Jesus, os nossos antepassados, como a gente leu na semana passada, comeram o pão do céu que o Moisés deu. E o Senhor? Qual prova que o Senhor vai dar para nós? Note mais uma vez, eles pedem sinais, pedem prodígios, eles querem ver. Mas notem, vejam o que ele diz. Olha a visão errada deles. A visão deles é que Moisés tinha dado esse pão. Moisés tinha dado. Mas de Jesus vai e diz claramente que não foi Moisés quem deu a vocês o pão, mas foi o meu Pai. Muitas vezes, e um dos erros, o povo do Antigo Testamento na caminhada mostrou que era um povo muito incrédulo e um povo que facilmente se desviava do caminho de Deus, inclusive às vezes adorando outros deuses, né? E uma das coisas que o corpo de Moisés, ninguém sabe a sua localização, onde ele está, porque certamente, eu creio nisso, que Moisés ele viraria um outro Deus, ele viraria assim, alguém a ser adorado, né? Mas notem que Jesus está dizendo, não foi Moisés que deu, foi Deus quem deu. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, irmãos. Sexta-feira eu fui ver a Dona Cida Glória, e graças a Deus que ela está bem. Mas na nossa conversa, como foi gostoso ouvir ela dizendo, pastor, tudo o que eu tenho foi Deus quem preparou, foi Deus quem fez. Meus irmãos, a gente precisa ter uma vida, uma cosmovisão e compreender que tudo o que nós temos é Deus quem dá. A casa que nós temos é Deus que dá. A roupa que nós temos é Deus quem dá. A saúde que nós temos é Deus quem dá. O ar que nós respiramos é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Mas notem a idolatria desse povo. Eles diziam assim, foi Moisés quem deu. E Cristo vai lá e corrige eles.
Foi Deus quem deu isso. Eu já vi muita gente que muitas vezes, na hora de reconhecer as coisas que Deus tem feito, dá a glória a homens, a pessoas normais. A gente precisa se lembrar que tudo que nós temos vem de Deus. Ah, mas o meu trabalho, quem paga é o meu chefe, é o dono da empresa. Mas foi Deus quem abriu essa porta de trabalho para você. É Ele quem dá e é Ele quem tira. A história de Jó nos mostra um pouco isso. Que a gente tenha esse cuidado para não dar glórias a quem não é digno. Somente Deus é que merece a nossa honra, irmão. Somente Deus é digno de receber a nossa glória. Tomemos cuidado com isso, porque tudo o que nós temos é bênção somente de Deus. E, por último, no verso 35, Jesus diz assim: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Ora, com certeza aqui Cristo não estava falando da fome física. Assim como lá em João 5, quando ele conversa com a mulher samaritana, que ele diz: quem bebe da minha água nunca mais terá sede. Ele estava dizendo que Ele, Cristo, é o pão de Deus para que a gente possa ser salvo. Pode ser que alguém que seja muito focado nas dietas, leia aqui esse texto e fala: meu Deus, eu tenho que encontrar esse Cristo, porque se eu for a Ele eu não vou ter mais fome, aí eu vou perder peso, né? Não é isso, gente, não é isso que Cristo está dizendo. Ele é o pão de Deus, aquele que sacia a nossa fome espiritual, aquele que nos alimenta, aquele que nos justifica diante de Deus, aquele que de fato preenche todo o vazio que há no coração do homem. Tem muita gente que vive em casas luxuosas, carros luxuosos, tem uma vida muito boa financeira, tem um bom plano de saúde, mas por dentro está faminto, está vazio, porque somente Cristo que nos sacia de maneira completa, irmãos. Em Cristo que nós encontramos a verdadeira felicidade, em Cristo que nós somos saciados, em Cristo que nós somos alimentados. É nele que está a nossa verdadeira alegria. Não está nas coisas, nas situações, mas está em Cristo. E é isso que Ele quer que esses seguidores dele entendam, que quem vai a Ele nunca mais terá fome. A fome espiritual, porque em Cristo nós somos saciados, nós somos satisfeitos, nós encontramos a plenitude. Em Cristo está a nossa verdadeira alegria. Talvez a sua vida tenha sido de frustração, de tristeza, de angústias, mas eu te convido essa noite a comer simbolicamente desse pão que é Cristo.
Quantas e quantas de pessoas por aí que ainda não conhecem esse pão, que vivem vazia no seu interior. O meu desejo é que você busque a cada dia mais se alimentar de Cristo. Porque quando nós nos alimentamos nele, somos saciados, ficamos plenos, nós temos paz, porque Cristo é aquele que preenche todo o nosso interior. Meus irmãos, no texto passado a gente viu que Deus alimentou aquele povo que murmurava lá no deserto. Ele mandou Cristo e esse povo continuava incrédulo e reclamando, porque eles não compreenderam que em Cristo nós somos feitos nova criatura. Nós somos novos. Em Cristo, Ele preenche totalmente o nosso ser, a minha vida muda. Eu tenho alegria não por conta das circunstâncias, mas porque eu estou firmado em Cristo. E o meu desejo é que a cada dia mais você possa crer nesse Cristo. Se a sua vida estiver baseada em outras coisas, meu irmão, infelizmente você não vai encontrar felicidade plena. A felicidade plena não está no dinheiro, no emprego, em outras situações da vida, mas a felicidade completa somente é possível em Cristo Jesus. Por isso que no século 21 nós temos uma sociedade vazia, uma sociedade que tem uma tecnologia, tem uma ciência de ponta, mas quantas casas, quantas famílias que vivem vazias, porque eles não têm o verdadeiro alimento, que é Cristo Jesus, que nos salva, que nos completa, que nos redime, que paga o nosso preço e que nos sacia. A gente é feliz porque eu tenho a Cristo. Tem uma música muito antiga, vamos ver se você lembra. Ela dizia assim, eu sou feliz porque meu Cristo quer. Felicidade não é coisa comum. Eu sou feliz porque meu Cristo quer. Então é isso, irmãos. Se agarre nesse Cristo. É somente nele. Se alimente dele. Que a sua casa seja nutrida por esse Cristo. Seja nutrida por esse Cristo. Somente nele que nós vamos ser saciados. Por isso que nós aqui nessa terra, como diz o apóstolo Paulo, eu quero estar com Cristo, porque a gente sabe que com Ele teremos a plena felicidade. Que Deus te abençoe, meu irmão, sua casa, sua família. Eu quero lembrar que eu estou à sua disposição como pastor. Se você precisar de qualquer coisa que eu possa te ajudar, não somente em oração, pode contar comigo, tá bom? Meus irmãos, para a gente finalizar o nosso culto, tem agora um tempo de oração por aquelas famílias que estão sofrendo. Eu tenho lido algumas coisas de que a violência doméstica aumentou, que o abuso sexual aumentou. Há muito mais coisas que a pandemia nos trouxe. Nós temos a graça de termos um lar, de termos uma casa, mas tem muita gente que não tem um teto para morar, não tem uma televisão para assistir. Ore pelos nossos governantes, é o nosso dever orar pelos nossos governantes, para que eles tenham sabedoria e a bênção de Deus para nos conduzir como nação.
e que Deus possa apressar para que essa pandemia acabe logo. Então, antes da gente terminar, tenha aí um tempo de oração pela sua casa, por esses pedidos, tá? Pela nossa nação, para que Deus de fato sare e cure essa nossa nação. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito seja sobre sua casa, sobre sua vida e com todo o povo de Deus, espalhado por todo o mundo, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Uma boa semana a todos vocês.